Olá, este é o Boletim AgRevolution, o seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no Canal Rural. O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais é o complexo de laboratórios mais avançado do Brasil. No último boletim, mostramos como estudar a matéria em nível atômico pode resolver o problema de matéria orgânica no solo. Mas esta é apenas uma pesquisa do CNPEM para beneficiar a agropecuária. Existem muitas. Usar recursos como a luz síncrotron, a mais brilhante do mundo, também pode trazer soluções ainda mais incríveis. Confere só com a gente. A joia da coroa do CNPEM é o Sirius, um acelerador de elétrons que só tem um similar no mundo na Suécia e que ainda assim é menos moderno. Orgulho da ciência brasileira, o equipamento iniciou com êxito a aceleração de partículas em novembro de 2019. Agora estão sendo montadas as estações para começar a utilizar a poderosa luz síncrotron de quarta geração. E fique atento, o laboratório é público e pode ter parceria para pesquisas com empresas e startups. Ou seja, uma das estações pode ser usada pelo seu projeto. Mas o que é uma luz síncrotron de quarta geração? José Roque, diretor do complexo, nos explica. Qual a diferença da luz síncrotron de quarta geração para de segunda geração? Fontes de luz síncrotron talvez sejam o equipamento mais versátil para investigar qualquer tipo de material, orgânico ou inorgânico, então no caso, por exemplo, plantas, que seria um material orgânico, e investigar isso na escala atômica, na escala de moléculas e na escala nanométrica, que é fundamental para a propriedade desses materiais. Se há um problema que precisa ser resolvido, seja um problema ligado à planta em si, ao solo, ou vamos dizer assim, elementos que interagem com isso, como no caso de um defensivo ou de um fertilizante, em última instância você consegue mapear esses problemas ou perguntas nesse lego mais fundamental, certo? Porque ele é que vai, de certa forma, esses átomos e essas moléculas é que vão estar controlando todos esses processos. E aqui nós estamos, então, provendo para o país uma ferramenta, um super microscópio, vamos dizer assim, que permita que essas questões sejam abordadas e eventualmente respondidas. Entre elas está o combate a doenças de plantas, para evitar prejuízos bilionários ao agronegócio. Vamos citar a produção de laranja, por exemplo. Uma das enfermidades com maior impacto econômico nos laranjais é o cancro cítrico, justamente tema de uma pesquisa em nível molecular no LNBio. Celso Benedetti, pesquisador, detalha mais sobre o tema. Aqui no LNBio, justamente nós temos um projeto cujo objetivo é tentar entender justamente como que essa bactéria, Xanthomonas citri, causa doença cancro cítrico nas plantas de citros. As ferramentas de luz síncrotron, elas são muito importantes para que a gente consiga entender essa interação que, na verdade, ela se dá no nível molecular. Então, as bactérias, em geral, elas contêm um arsenal de proteínas que elas utilizam para causar doença na planta e, por outro lado, as plantas também têm um arsenal de proteínas e outras macromoléculas que são utilizadas para a defesa. Então isso te possibilita ver em nível molecular uma espécie de guerra molecular, é isso? Exatamente, é como você falou, o que acontece no nível molecular é uma batalha. Então a gente procura, entendendo como que essas proteínas se interconectam e qual é a função biológica delas nesses processos ou de patogenicidade ou de resistência, você pode criar estratégias para tentar interromper esses processos gerando resistência. Esse é um dos objetivos da nossa pesquisa. As abordagens mais interessantes são justamente as que permitem você tornar as plantas resistentes à bactéria, porque com isso você não precisa usar nenhum tipo de droga, nenhum tipo de pesticida. Entender o funcionamento das menores partes da matéria é o caminho para outras soluções de alto impacto no setor. Imagine só economizar 90% dos fertilizantes ou desenvolver defensivos tão precisos que usem apenas umas poucas moléculas e não litros para combater as pragas. É isso que estão pesquisando no LN Nano, outro laboratório do CNPEM. Matias, o que um microscópio eletrônico permite em termos de pesquisa, na propriedade das matérias e abre de oportunidade para a agropecuária? O microscópio eletrônico ele é 1 milhão de vezes mais poderoso do que um microscópio óptico comum, que muitas pessoas conhecem. Então a grande vantagem que a gente tira desse tipo de máquina é enxergar as estruturas na nanoescala e procurar entender que tipo de propriedades os nanomateriais que a gente prepara têm
para usar, por exemplo, em nanodefensivos, nanofertilizantes, que vão dar um ganho extremo na performance desses materiais, em que eu posso citar, por exemplo, a aplicação de um nanofertilizante pode trazer um ganho na produção de biomassa, ou você pode aplicar até 90% menos desse fertilizante ao solo que os fertilizantes que são usados atualmente. Tá, e para a área de nanodefensivos? A gente pode usar essas máquinas para estudar defensivos agrícolas que vão estar programados para encontrar um tecido doente ou para encontrar um tipo de micro-organismo que está contaminando a tua cultura para conseguir tratar daquela doença específica com nanomaterial. E como a nanotecnologia pode ajudar no aproveitamento de biomassa, agregando valor às propriedades? Esse é um dos grandes focos de estudo do nosso grupo de pesquisa aqui no CNPEM, que é aproveitar os resíduos de biomassa do agronegócio para fazer materiais avançados para o meio ambiente, principalmente tratamento de água e ar, para a parte de energia, para a gente fazer armazenamento e conversão de energia, e para materiais estruturais, principalmente para a gente fazer plásticos e borrachas mais resistentes. A ideia é a gente agregar valor ao resíduo do agronegócio, em que um resíduo muito barato pode ser convertido em um material avançado de alto valor. Eficiência, sustentabilidade e valor. Está explicada a importância do CNPEM e também da ciência em geral para o agronegócio? Pois são estas inovações que o AgroEvolution mostra para você. Fique por dentro e vem com a gente. Até a próxima semana! AgroEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.